Alegria imensa estar mais uma vez com os irmãos na casa do Senhor. Hoje iremos falar sobre algo muito importante. Acredito que todos já ouviram, muitos já decoraram, e se ainda não decorou, misericórdia. Amém? Vamos falar hoje sobre a oração, e principalmente sobre um dos atributos da oração. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 6. Aleluia. Mateus, capítulo de número 6. Glórias a Deus, mais essa oportunidade que estamos na casa do Senhor, né, meus irmãos? Quantos não gostariam de ter essa oportunidade, mas nós estamos aqui para a glória de Deus. Mateus, capítulo de número 6, do versículo 9 ao 15, que diz assim: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fecha as portas e ora a teu pai, que vê o que está oculto. O teu pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Mas vós não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vos lhe pedir. Portanto, vós oreis assim: Pai nosso. Vamos, irmãos, vamos falar junto? 1, 2, 3. Pai nosso que estás nos céus. Feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Alguns aí ficaram assim: será que é desse jeito mesmo? Vamos continuar a leitura, versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as vossas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Podemos assentar glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, entendemos aqui vários aspectos. Um dos aspectos que eu gostaria de falar com os irmãos é o aspecto do amor, porque o amor é o que nos une, é o que nos permite ter uma amizade, um companheirismo. Só que entendemos que o amor é uma pessoa, amor é Deus. A Bíblia fala que Deus é amor. Se Deus é amor, então amor não é algo como comumente ouvimos falar sobre amor ser um sentimento entre homens, mas amor vai além. Amor é um atributo divino, amor é uma pessoa, amor que a Bíblia menciona que é logos, logos é palavra, amor que significa o amor de Deus para com o homem. Então não é o amor eros, que é o amor da paixão, mas é o amor ágape, que é o amor completo, o amor que se doa sem esperar nada em troca. Entendendo que o amor é o que realmente une o homem a Deus, entendemos que precisamos perdoar. De tudo que já falamos sobre oração, tenho certeza que os irmãos aqui conhecem esse versículo, apesar de alguns errarem uma palavrinha ou outra, porque depende muito da tradução. Mas todos nós sabemos em si o que é orar. Orar é se conectar ao Senhor, é conversar com Ele, falar com o Senhor Jesus. Mas tem algo atrás de tudo isso que nos permite ter esse acesso ao trono da graça, que é o perdão. Há dias atrás comentei com os irmãos que o que nos liga a Deus é o perdão de Cristo Jesus ao derramar o seu sangue na cruz por perdão de nossos pecados. Então o que me liga e o que me dá essa possibilidade de falar com Deus é o perdão. Só que o texto nos diz que para recebermos esse perdão, precisamos perdoar. Porque o perdão é interessante, porque isso pega cada um de nós, pega pelo pé, como eu gosto de falar. Porque aquele que não tem problema em perdoar, tem problema em pedir perdão, não é verdade? E não tem, eu digo sempre que existe duas raças, o que perdoa e o que pede perdão.
E eu tenho mais facilidade de pedir perdão do que de perdoar. Só que isso no casamento é da mesma forma. Minha esposa não tem muito mais facilidade de pedir perdão do que de perdoar, do que muitas vezes de pedir perdão, mas são as nossas características. Mas todos nós precisamos perdoar. E perdoar não é fácil. Perdoar exige que nós tenhamos uma atitude de coração. Porque perdão da boca para fora não é perdão, é palavras. Perdão precisa de uma atitude de coração, uma atitude de dentro para fora. Perdão, ele remete também restituição, porque quando Cristo Jesus nos perdoou, ele nos restituiu. Se ele é o padrão a seguirmos, vai muito além. Pedro chega para Cristo Jesus e fala: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Pedro, com a resposta pronta, falou: Senhor, seria por acaso 7? Eu acho que Pedro estava esperando Jesus Cristo virar para ele assim: Pedro, que homem sensato, perdoar 7 vezes, mas só que Jesus vira para Pedro e fala: não, 70 vezes 7. Tenho certeza que Pedro e todos os outros ficaram abismados, e outros pediram até oração para que a sua fé aumentasse, porque perdoar vai muito além do que eu e você somos acostumados a fazer. Aí você fala: como assim? Tenho certeza que hoje, por algo você errou. Se você não errou no seu pensar ou no seu falar, na forma de agir, em algo muitas vezes erramos e carecemos do perdão e da misericórdia de Deus. E praticamente todos os dias, se não todos os dias, erramos. E todos os dias nos prostramos aos pés do Senhor Jesus e pedimos perdão. E muitas vezes, quando nós estamos nas nossas relações interpessoais, esquecemos disso. Fulano errou comigo, hoje perdoa, amém. Amanhã errou a mesma coisa. Porque uma coisa é nós perdoarmos os erros de coisas diferentes. Hoje ele mentiu, por exemplo, só um exemplo. No outro dia a pessoa teve uma palavra dura. Mas já imaginou perdoar a mesma coisa? Todo dia. Só que quando nós olhamos para a nossa vida no espelho espiritual, entendemos que muitas vezes os nossos problemas são únicos e poucos, mas corriqueiros. Vou repetir: únicos, poucos, mas corriqueiros. Muitos têm a língua pesada e erram no falar, mas erram hoje, erram de manhã, erram no meio-dia, antes de almoçar, antes de dormir. E é o mesmo erro, mas quando eu estou na minha relação interpessoal, eu não quero perdoar. Já errou, é a terceira vez que ele fez isso comigo, é a terceira vez que ele falou assim comigo. Eu não vou perdoar. Olha, pastor, é porque você não conhece a minha história. Se eu contar a minha história, até seu paletó chora. Já imaginou? Mas só que não tem história, não tem problema, não tem pecado que Deus não perdoe. Eu falei há dias atrás: Deus perdoa, e Jesus Cristo morreu para perdoar o estuprador, para perdoar o pedófilo, para perdoar o assassino, para perdoar toda a raça que pela sociedade é desprezível. Jesus Cristo amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos os pecados, todos os pecados. Jesus Cristo te ama. Jesus Cristo quer perdoar os teus pecados. Talvez você está falando assim: poxa, mas só eu sei a dificuldade. E quando se remete o perdão, existem 2 tipos de coisas que interferem esse perdão entre mim e Deus. Primeiro é não entender o perdão. Como assim não entender o perdão? Quando nós não entendemos o perdão, logo não entendemos a graça de Deus. Muitas vezes achamos que nós precisamos pagar algo. Sabe o que é pagar algo? Meu Deus do céu, para me adquirir esse bem aqui, eu tive que pagar algo por ele. O perdão é um bem muito maior que um celular, muito maior que um carro. E nós não entendemos que é de graça.
Muitas vezes nós chegamos aos pés do Senhor Jesus: Senhor, me perdoa, mas eu não me sinto perdoado. Mas não porque eu não estou pedindo perdão de coração, mas porque eu não estou aceitando o que é de graça. Aleluia! Eu tenho certeza que Deus está falando com você nessa noite: é de graça. Eu te perdoei. Jesus Cristo morreu por você na cruz. Nós não precisamos pagar promessa, nós não precisamos pagar penitência, porque Cristo Jesus sofreu por você naquela cruz, para que viéssemos ter a possibilidade de encontrar com Ele na glória. Perdão é de graça, nós não precisamos pagar por perdão. Aleluia. Jesus Cristo não te perguntou: você quer ser perdoado? Você quer que eu morra para você na cruz? Melhor essa pergunta, né? Mas antes mesmo de você vir à vida, a Bíblia fala que antes que a fundação fosse fundado o mundo, Jesus disse que o Cordeiro já estava pronto a ser imolado. Antes de você mesmo existir, Jesus Cristo já tinha preparado o seu plano de salvação. Aleluia! Há 2000 anos atrás, eu e você não existíamos. Jesus Cristo padeceu numa cruz por você. Ele não perguntou, porque a Bíblia fala que todos nós carecemos da graça de Deus. Não há um ser humano que não peque, não há um ser humano que pode bater no peito e se achar perfeito. Segundo motivo que me impede a receber esse perdão, e não entendemos que muitas vezes que esse perdão, segundo lugar, é uma atitude interior. Quando alguns pregadores falam que é uma mudança de 180 graus, é mais ou menos isso aqui. Eu estou tendo uma atitude, e estou caminhando para um lado, e agora o meu coração mudou, uma atitude interior mudou o meu coração, e agora eu passo a ter outra atitude. Perdão não é algo fácil para o homem de fora entender, mas para você que perdoou, você sabe que você perdoou. Você sabe que você perdoou. Só que quando é nas relações interpessoais, nós não entendemos uma coisa que é o que? Vou usar esse termo, traição, que pode ser em qualquer meio, pode ser familiar, pode ser entre amizades. Porém, nós sabemos que quando nós criamos uma amizade com alguém, a amizade ela não nasce de um dia para o outro. Hoje eu cheguei aqui com meu amigo Rafael, já somos melhores, também não é assim. É um processo de conhecimento. Ele me conhece, eu conheço ele. Eu deposito coisas minhas a ele, e ele deposita coisas dele a mim. E nós fomos criando um laço de amizade que vai custando anos, anos e anos. E essa amizade vai se consolidando. Mas quando há uma traição de amizade, aquilo que foi construído por anos é lançado por terra. E às vezes nós somos levados à condenação, porque, meu Deus, eu perdoei, mas eu não consigo ser a mesma pessoa. Mas é claro que não, porque não tem como nós construirmos um prédio da noite para o dia. Nós perdoamos, tudo aquilo que nós tínhamos foi apagado, nós voltamos para estaca zero, e nós começamos a construir um relacionamento de novo. Aleluia! Então tira isso da sua mente. Perdão é restituição, é voltar ao começo, é mudança de atitude interior. Eu simplesmente perdoo, mas aquilo que nós tínhamos antes foi apagado. Agora vamos reconstruir a nossa amizade. E como é que é reconstruir? Você deposita e a pessoa deposita também. E se não vier uma reciprocidade do outro lado, acaba bem ali. Eu não sou amigo de todo mundo. Eu não confio 100% em todo mundo. Ninguém é assim, meus irmãos. Ninguém é assim, meus irmãos. Mas nós estamos construindo. Tenho certeza que você pode contar numa mão quantos amigos você tem. Ainda vai sobrar muito dedo, não é verdade? Amigos de verdade, que você pode confiar 100%. Então ter amigo não é algo fácil, porque ter amigo exige perdão. Porque nós erramos, as pessoas falham, nós falhamos. Mas quando o outro falha, é muito fácil apontar e não querer perdoar. Mas quando eu falho, eu quero perdão. Aleluia! Eu quero perdão. O versículo diz: perdoa as nossas dívidas ou as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem tem nos ofendido.
Essa é uma palavra forte. Aleluia. E determinante. Porque se eu não perdoo, eu não sou perdoado. Pronto. Não tem meio termo. Não tem meia. Não, mas eu meio perdoei. Não. Ou eu perdoo de 100% do meu coração. Aleluia. Aqui na minha tradução diz dívida. Perdoa as nossas dívidas, assim como tem perdoado aquele que os nossos devedores. Eu trabalho com venda. De vez em quando acontece alguém querer um fiado, né? A gente, tudo bem, dependendo da situação, a gente faz o fiado. E muitas vezes as pessoas não pagam a gente mais, né? Passam no outro lado da rua, mas não passam na frente do nosso estabelecimento, né? Começa a comprar em outro mercado, mas não compra no nosso mercado. E a gente fica olhando, né? Tudo bem, eu não vou perder minha paciência e nem vou perder a minha fé, a minha salvação, por isso. Aí eu falo assim, meus irmãos, mas como assim? Porque, gente, eu também devo. Talvez se eu devo para o banco ou para uma instituição, eu estou pagando, mas eu estou devendo também. E essa instituição acreditou em mim. Essas pessoas também precisam de um voto de confiança, porque já foi. Ou você confia, ou você perde a paciência. Então bora confiar. Eu pensei, bora confiar, Gabriel. Eu vou confiar, independentemente se me pague ou não. Uma lição tem que aprender com isso. Eu não posso mais fazer fiado para ninguém. O pastor Ornandes, quando foi me visitar no meu estabelecimento, falou exatamente essas palavras para mim. Pastor, não venda fiado para ninguém. Eu acatei as palavras dele. Mas de vez em quando acontece uma coisa ou outra assim que você vê uma necessidade. Você acaba abrindo mão, porque você não é uma pessoa ruim. Dentro disso, meus irmãos, muitas vezes nós precisamos ter esse passo de fé, sim. Lembro-me que um dia eu estava lá sentado e chegou uma pessoa, uma mulher dos 40 anos de idade, pálida, aparentemente muito doente, e pediu um dinheiro para comprar um remédio, que aquele remédio eu sabia que era para auxiliar no processo de, não me engano se é hemodiálise ou se é o outro processo do câncer. E eu falei, mas o que a senhora tem? Ele falou assim, não, eu estou com câncer e estou indo para tal bateria de tal coisa, assim, assim, assim. Eu pensei, eu não gosto de dar dinheiro para ninguém. Se alguém chegar e me pedir, eu dou um alimento, mas dinheiro a gente não tem esse costume. Só que algo falou no meu coração, ela está falando a verdade, ajuda ela. Aí algo falou, está falando a verdade, ajuda ela. Eu peguei, não, é quanto que é o remédio? Eu peguei o valor, dei para ela, falei assim, mas só que tem uma coisa, eu quero que você me dê seu nome, que eu vou orar por você. Ela me passou o nome dela e eu orei por aquela mulher. Com aquilo passou 1 mês, 2 meses, ela voltou com um rosto totalmente diferente, rosto de saúde, com uma roupa diferente. E quando ela me encontrou no caixa, ela começou a chorar e falou, Senhor, muito obrigado, porque eu não tinha mais a quem recorrer. Ninguém orava por mim, ninguém me visitava. Eu vim aqui no teu comércio e você orou por mim e me ajudou. E hoje, quando eu cheguei lá com o médico, eu fiz só mais uma sessão e ele me liberou porque algo aconteceu e eu comecei a criar imunidade. Eu tenho certeza que foi o poder da oração. Eu falei, imagina se eu tivesse negado. Nós precisamos estar abertos para orar e para ajudar. Independentemente do que vai acontecer, eu poderia ser enganado, poderia. Aleluia. Mas aí estava o perdão, eu estava disposto a perdoar, independentemente do que acontecesse. Só que aconteceu o extraordinário de Deus. Aleluia. Há uma esperança, meus irmãos. João, capítulo 1. Se os irmãos puderem, se o irmão puder colocar ali no telão, que fica muito mais fácil. João 1, 29. Aleluia. João 1, 29 diz assim: no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse-lhe: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Há uma esperança, essa esperança é Jesus. Aleluia. Essa esperança que perdoa pecado, que limpa toda iniquidade, que nos arranca do lago de charco e nos coloca os pés sobre uma rocha e firma os nossos passos. Aleluia. É Ele a esperança. Aleluia. Existem algumas coisas que me levam a ter dificuldade de perdoar. A primeira, meus irmãos, é a família. A família é o primeiro
a primeira estrutura que nós seres humanos participamos. Na família é onde aprendemos as primeiras coisas. Primeiro aprendemos a levantar e aprendemos a cair em casa. Nós aprendemos a perdoar e pedir perdão em casa, porque uma ofensa maior não é do... no trânsito, um dia desse vindo para cá, alguém me xingou, não sei o que, e falou, eu só levantei o vidro, né? Eu vou me embora, vou perder meu tempo com isso, né? Porque quando alguém de fora, que eu nem sei quem é que está me ofendendo, para mim é muito fácil ignorar. Eu nem lembro mais o rosto da pessoa, eu não lembro mais a hora exata, não lembro mais o dia do mês, não lembro mais nada, porque para mim não me interessa. Mas quando é alguém de casa, alguém do meu peito que me trai, que me ofende, dói demais. A primeira estrutura é a família, que pode tanto te levar mais perto de Deus, quanto pode quebrar nossas pernas. E no primeiro lugar, tenho certeza do que eu estou falando, que você já apanhou, foi no meio da sua família. Porque quando a opinião do outro não importa, mas a opinião de um pai, a opinião de uma mãe, de um irmão e de um tio importa muito. E nós somos altamente ofendidos no âmbito familiar. Isso nos leva a pensar como pai, como mãe, como marido, como esposa. Como está sendo as nossas relações dentro do nosso lar? Se eu estou sendo um playground, ou se eu estou sendo uma pedra de tropeço. Porque muitas vezes nós somos mais atrapalho para o irmão, ou para o marido, ou para a esposa, do que um ombro amigo. Porque é muito mais fácil criticar aquele que nós conhecemos, aquele que nós estamos debaixo do mesmo teto. Porque nós vemos, quem está debaixo do mesmo teto, nós vemos mais os defeitos, logicamente. Então, em vez de acusarmos e sermos pedra de tropeço, vamos ser ajuda. Se o meu pai, ou se a minha mãe, ou se os meus irmãos me abandonarem, eu tenho um Deus que não me abandonará. Esse Deus, Ele é o modelo a qual eu devo seguir. Eu devo ser igual a Jesus, e sendo igual a Jesus, eu preciso ser luz no meio da minha família. Eu preciso ser luz no meio da minha casa. Eu não aceito que a nossa família venha a ser destruída, mas que você nessa tarde venha voltar para o seu lar abastecido, cheio de esperança, para levar uma palavra de ânimo, para aproximar a tua casa de Deus, aleluia. Segundo, os padrões sociais. Os padrões sociais, no meio que nós vivemos, é fácil entender isso. Eu faço faculdade, olha essa história, e muita gente quer saber a minha opinião sobre muitas coisas, porque muita gente sabe o que eu faço. E um dia desse fizeram uma roda, eu acho que foi arquitetado lá naquele lugar lá embaixo, esse plano, para me pegar. Umas pessoas assim, que eu tinha um convívio, sentaram, acho que eles se combinaram, não queriam perguntar. E jogaram a semente. E eu fiquei lá, meu filho, Senhor, essa conversa está começando a ir. Eu não estou querendo responder essas perguntas, tomara que ninguém pergunte nada, né? Porque aí alguém achou, o que você acha, fulano, para mim? Aí eu falei, eu menti, eu não vou mentir, não é verdade? Porque eu não posso negar a cruz, eu não posso negar o benefício da cruz, eu não posso negar a minha fé. Se algo vai contra a minha fé, eu não preciso sair. Ninguém perguntou minha opinião, então eu não iria entrar no meio da conversa. Olha, não é assim, vocês estão errados. Não, pelo menos eu não sou pai de ninguém. Eu estou lá para ser luz, não para ser juiz. Então eu vou ficar calado. Mas perguntaram, eu falei só o necessário para eu me sair. Mas como estava arquitetado, assim, creio eu, foi um, foi outro, e o negócio começou a esquentar e não tinha como fugir mais. Falei, ou eu respondo do jeito certo, ou esse negócio vai tomar uma proporção difícil demais. E eu passei por uma sabatina de padrões sociais, né? Do que achavam que era certo. Graças a Deus, sem ofender ninguém, porque
uma coisa horrível que eu acho é o seguinte: o crente ser um crente chato e enjoado, porque muitas vezes nós, pela nossa fé, somos ofensivos, não amamos o próximo, e por acharmos que temos toda a razão, achamos que essa razão pode ser enfiada assim, de goela abaixo, que não é desse jeito, é com amor. E em amor, Deus foi me dando palavras, eu fui conversando, fui explicando. Ao final, alguns ficaram apartados, mas alguns chegaram para mim depois e falaram assim: Gabriel, você tem razão, desculpa por ter falado isso para ti, eu imaginava uma coisa, mas é totalmente diferente. E graças a Deus, Deus tem nos honrado em meio a essas dificuldades, porque os padrões sociais querem nos colocar numa casinha, numa caixinha, na qual ou você é daquele jeito, ou você não é, como se nós não fôssemos pessoas diferentes. O pastor é de um jeito, eu sou de outro. Ele tem um padrão dele na casa dele, de criação com seus filhos, de conversa com a sua esposa, eu tenho outro, aleluia. Mas só que existe um padrão que ele é infalível. Tudo que vem contra a palavra de Deus, contra os mandamentos de Deus, eu não posso negar, eu não posso me corromper, eu preciso manter a minha fé. Ou eu acredito em Jesus, ou eu não acredito, ou eu acredito no perdão, ou eu não acredito, aleluia. Independente de padrão social, de família, a Bíblia fala que aquele que não deixar pai e mãe por amor de mim não é digno. Deixar não significa romper, mas se o teu pai e a tua mãe falar algo contra a palavra de Deus, abandona pai e mãe e fica com a palavra de Deus, aleluia, aleluia. Amigo, padrão social não importa, Deus tem a palavra suprema, aleluia. O mundo grita, o mundo jaz no maligno, o príncipe desse mundo já é conhecido por todos nós. Não nos vamos nos deixar enganar. Terceiro, a religiosidade. Obediência cega. O que é obediência cega? Eu já trabalhei em criação de animal na fazenda do meu pai. E quando o animal segue o animal errado, e o animal que não conhece aquele ambiente, acontece desastre. Já aconteceu de morrer 5 vacas de uma vez só. Como? Que uma vaca novata chegou lá, ela era meia peituda, né? Meia brava, sei lá, do jeito que você pode imaginar. E ela induziu o gado a subir num lugar errado, subiu num lugar onde era muito mole, e tinha caído uma árvore que não deixava aqueles animais passarem. E aqueles animais passaram uma semana e morreram lá. A obediência cega, a religiosidade em padrões errados me levam para longe de Deus, aleluia. E quantos de nós já fomos machucados dentro da igreja? Quantos de nós já fomos amassados, expostos dentro do local onde foi feito para curar? A religiosidade tem quebrado muitas ovelhas, mas aqui é onde aprendemos a perdoar, é aqui onde nós nos despimos de tudo, todos os padrões errados, nos colocamos num padrão do céu. Quero dizer para você, irmão, pastor também é humano, também erra. Obreiro também é humano, também erra. Nós não somos diferentes de você em nada. Não há ser humano que possa bater no peito e se achar melhor. Não, nós somos iguais. Estamos no mesmo caminho, trilhando para chegar ao céu. E muitas vezes nesse ambiente, que é para ser um ambiente de cura, muitas vezes pessoas são machucadas. Às vezes nós não entendemos como que muitas pessoas saem da igreja. E eu já conversei com muita gente. Quando eu morava no Espírito Santo, eu estava numa praça onde tinha muitos mendigos. E eu tinha o costume de sair para evangelizar. E eu ia naquelas praças. Irmãos, eu perdi a conta de quantos obreiros eu encontrei naquele lugar. De quantas pessoas que eram diáconos, presbíteros e até pastores, missionárias.
E eu perguntava, mas por que você deixou a cruz, o evangelho? Não aconteceu isso, um escândalo. Eu fui aquilo, me inventaram uma mentira, exporam, quando eu estava precisando de uma ajuda espiritual, exporam o meu problema. E muitas pessoas têm saído da igreja. E eu encontrei pessoas em estado deplorável. Eu encontrei um homem que ele era, se eu não me engano, presbítero, num estado deplorável. Porque, meus irmãos, um dos problemas maiores, primeiro eu já falei, a casa, que é difícil, mas nós perdoamos. Os padrões sociais, na meio da sociedade é difícil, mas nós perdoamos. Mas quando nós nos tiramos de tudo isso, nós chegamos aonde? Na igreja. E na igreja nós não queremos encontrar isso. Nós não estamos preparados para muitas das vezes sofrer aqui dentro. Mas a verdade é que acontece. Mas nós estamos hoje sendo chamados por Deus. Deus te trouxe aqui nessa noite para você entender algo, que o padrão é Deus, o padrão é Jesus, o padrão é a palavra. Enquanto nós vivemos nesse mundo regido por seres humanos, há a possibilidade do erro, de alguém errar com você. Não importa se alguém errou com você, meus irmãos. O que importa é que Jesus ama você. Jesus Cristo se entregou por você. É Ele que te perdoou. E em nome de Jesus, nós iremos perdoar também. Aleluia. Primeiro, meus irmãos, precisamos olhar para dentro e depois olhar para Jesus. Quando nós olharmos para dentro e vermos a nossa pequenez, a nossa insignificância, quando nós olharmos para dentro de nós e vemos a nossa dificuldade de perdoar, a nossa dificuldade de pedir perdão, aleluia, nós agora olhamos para quem? Para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Ele nada errou e nada pecou. Ele é um ser perfeito, admirável por todos os homens. Homem que devemos olhar como modelo. Jesus Cristo é o modelo. Aleluia. Nós erramos. O homem erra, mas Jesus não erra. Aleluia. Isaías 40, a partir do versículo 31, fala o seguinte: os jovens cansarão, os jovens caminharão e certamente cairão, mas os que confiam no Senhor alçarão voos como a águia, caminharão e não se cansarão. Aleluia. Quando nós alcançamos o perdão do Senhor, nós vamos viver o extraordinário de Deus aqui nessa terra. Já chega de vivermos uma vida rasa. Vamos viver o extraordinário de Deus. Deus nessa tarde tem nos convidado para nós. Vou dar um exemplo bem simples. Deus está nos convidando para subirmos o degrau do perdão, da abnegação, aleluia, para que nós venhamos a alcançar, aleluia, as bênçãos do alto, o nosso perdão, a nossa salvação. Aleluia, aleluia. Muitos de nós andamos doentes, cansados, sobrecarregados, e muitas vezes não sabemos que a causa de todos os males humanos é o pecado. Aleluia, é o pecado. Mas Jesus Cristo veio para perdoar todos os pecados, mas nós precisamos perdoar. Os motivos das nossas feridas, luto, traição, doença, depressão, todos os nossos problemas são acarretados pela falta do perdão. Aleluia. No jardim do Éden, quando o homem pecou, faltou o quê? Perdão. E para que o perdão alcançasse o homem, precisou da cruz. Aleluia. E Deus nos trouxe aqui nessa tarde para falar para você nessa tarde, hoje, que há perdão para a sua vida. Hoje há perdão disponível para a tua casa, há perdão disponível para a tua família, há perdão disponível para a tua alma. Aleluia, aleluia. Fique de pé nessa tarde. Eu não sei se você tem dificuldade de perdoar, ou se você tem dificuldade de pedir perdão,
Mas Deus te trouxe aqui, não foi por acaso. Eu não acredito no acaso, eu acredito em propósito de Deus. Deus te trouxe aqui com um propósito, para que você venha alcançar perdão, aleluia, para que você venha galgar caminhos mais altos com Cristo Jesus, aleluia, para que você venha alcançar a sua cura espiritual e física. A cruz, ela não foi instituída para a morte, somente para a morte de Cristo Jesus, mas não, foi para perdão de pecado, para a cura do nosso corpo, aleluia. Se você nessa tarde entendeu algo de Deus, e você quer nessa tarde renovar a tua aliança com Cristo, eu estou te dando um convite nessa tarde. Não perca a oportunidade de receber o perdão de Deus, a oportunidade de